Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay e eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, você que ainda não é inscrito aqui no canal, logo abaixo você pode se inscrever, dar o seu like e o seu joinha para o conteúdo de hoje, para os mais de 200 vídeos que nós temos postado aí no canal, Dormindo com o Inimigo. E você também não pode se esquecer, acione o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal, ok? Eu não sou uma mera sobrevivente de um relacionamento abusivo com um narcisista. Eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus, o Espírito Santo de Deus me incumbiu com essa tarefa de estar aqui impartindo algo, né, espiritual sobre o transtorno de personalidade narcisista, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos estar falando: narcisistas têm espírito de porco. Não joguem pérolas a estes porcos. Ok? Olha aqui, Marcos, capítulo 5, Mateus, capítulo 8 e Lucas, capítulo 8, verso 26 ao 34. Nós vamos ver falando sobre esse assunto, a cura do endemoniado de Gerazeno. Nós vamos ler a partir do verso 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, rogo, eu oro, eu intercedo, eu clamo, por Deus, que não me atormentes. Que aqui se dá a entender que o diabo, ele conhece a palavra, ele conhece a Bíblia mais do que nós, né? Criaturas criadas por Deus. Então o diabo conhece a Bíblia, conhece a palavra. Então ele estava lembrando a Jesus aqui: olha, não está no momento de você vir me lançar ainda no abismo. Verso 8, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo. Você vai entender daqui a pouco o que significa esse espírito imundo. Sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, né? Provavelmente ali 2.000 ou 6.000 demônios estavam na vida daquele homem. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não nos mandasse para fora do país. Eles não queriam sair daquele território. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, que saíram daquele homem, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Presta atenção, último verso aqui, muito importante ele. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Eu tive um sonho essa madrugada que se passou, e eu estava orando a Deus, falando: Deus, me mostra esse espírito que atua por detrás, né, do narcisista. E eu tive um sonho muito importante com uma pessoa que eu me relacionava com ela. E antes de eu ver o último estado, né, que é pior do que o primeiro, porque era isso que o Espírito Santo me mostrava, como era o estado daquela vida, Deus me mostrava um abismo, né, tipo um calabouço fundo. E quando eu olhava, eu via assim como uns pontinhos rosas lá naquele fundo daquele calabouço, daquele abismo. E o Espírito Santo me ampliava a minha visão, como que se me fizesse ver com clareza, né? Como se me fizesse ver de perto o que tinha lá dentro daquele buraco, naquele abismo. E eram muitos porcos, muitos porcos. E de repente vinha uma pessoa, um homem,
e era jogado dentro daquele fosso, era jogado dentro daquele abismo. E o Espírito Santo me levava para ver o que acontecia com aquele homem quando caía ali naquele abismo. E ele se transformava em um ser híbrido, metade homem, metade porco. Era algo assim transfigurado, era algo horrível. Se transformava aquele homem em um animal animalesco, em uma visão animalesca, né? E eu fiquei pensando e falando, Jesus, mas o que é isso, né? Eu não entendi de princípio. Mas como o Espírito Santo ele não deixa nada por acaso, né? Ele sempre, o papel dele é nos revelar, o papel dele nos dar discernimento espiritual. E aí ele me levou para esse texto aqui, me falando desse espírito de porco, né? E é muito interessante essa situação aqui que acontece com esse homem, né? Parece até mesmo um filme de terror, né? O que acontece com ele. E é sobre esse assunto que eu quero estar falando com você nesse conteúdo de hoje. Que os narcisistas, eles têm um espírito de porco. Mas antes de nós falarmos sobre o espírito de porco, eu quero falar sobre a doutrina narcisista. Também algo que o Espírito Santo me mostrou aqui dentro dessa passagem. A doutrina narcisista. O que significa doutrina? Ensinamentos, né, que tem se proliferado pelo mundo. Hoje nós vemos, né, que essa doutrina é uma doutrina de demônios. Que cada vez mais Satanás tem adquirido adeptos através das suas fake news. O que significa isso? Uma vida de mentira, né? Essa vida de máscara que os narcisistas vivem. É essa vida sem graça, é essa vida desgraçada que eles vivem. Então Deus me falava a respeito dessa doutrina das impurezas, essa doutrina de demônio. E essas pessoas que recebem esses ensinamentos, né, os narcisistas, eles se entendem, eles se veem como superiores. Eles propagam o egoísmo, o egocentrismo, é o eu no centro, a vaidade, a paixão por si mesmo, o senso de grandiosidade, nenhuma empatia, a autopromoção, o ser centro das atenções, a mentira compulsiva, a compulsividade por prazer, a manipulação, a falta de identidade, a exigência de admiração. Então eu poderia ficar aqui falando sobre esses ensinos horas e horas, mas não é esse o meu propósito aqui. Você já sabe, você já conhece essa doutrina, são os traços narcisistas que têm se proliferado pelo mundo. Mas aí nós vemos aqui o evangelista, né, Marcos ou Lucas e Mateus, falando a respeito de um homem que estava possesso por vários demônios, por cerca de 2.000 demônios, e que Jesus chega, né, àquele lugar, e Jesus expulsa aquele demônio, e os demônios pedem que os espíritos, né, que eles fossem colocados nos porcos e fossem lançados ali ao mar, né? E eles se lançaram ao mar. Aquele homem estava nos sepulcros. Era um vale, né? Era um monte, uns montes aonde tinha ali um cemitério, e aquele homem estava ali, né? O povo da aldeia, os seus familiares, as pessoas da sociedade não estavam dando conta de lidar com a vida daquele endemoniado, e o colocaram lá e os amarrava até com grilhões, e ele quebrava aqueles grilhões. Portanto, poder que aqueles demônios tinham sobre a vida dele, com certeza ele se alimentava ali até mesmo de restos mortais. E os demônios suplicaram, né, para Jesus: deixe-nos entrar nos porcos.
Então eu pedi essa revelação, né, e Deus me deu essa visão desse sonho. E eu entendi, né, que eles vão ser jogados, né, por enquanto, né, nesse abismo que está em Apocalipse 20, verso 1 a 3. Nós vamos ver falando sobre esse assunto, desse abismo. E nós vamos entender que essa pessoa que estava lá, naqueles sepulcros, naquele cemitério, é algo espiritual que estava acontecendo com ele, é óbvio, né? 2.000 demônios habitando dentro de uma pessoa, com certeza quem conduzia aquela vida eram eles. E nós vamos ver que é a mesma situação que acontece com o narcisista, espiritualmente falando. Os demônios isolam os narcisistas. Então, eles estão isolados espiritualmente em lugares de morte. Então, o diabo isola e controla a mente deles. Eles ficam com a mente embotada das ideias do pai da mentira, do diabo, que veio tão somente para roubar, um mercenário, né? Que lá não fala diabo, fala mercenário, que veio tão somente para roubar, matar e destruir. E aquele homem, ele estava possesso, né? Lá em Lucas 8, 28, a gente está vendo que ele estava isolado. Ele começou a ter um comportamento diferente dos outros seres humanos normais. Porque a partir daquele momento ele estava sendo dominado por uma legião, né, de demônios. E isso acontece com o narcisista. Ele está sendo dominado por demônios. Ele está sendo controlado. Ele está sendo isolado. Né? Então vem aquela doutrina, né, de demônios, aquela doutrina do diabo, aquela doutrina dos narcisistas, e direciona e guia a vida desse homem e dessa mulher que tem esse transtorno de personalidade. É uma vida ciclonal, é uma vida de repetição, a vida do narcisista. Uma vida cheia de altos e baixos. Você conhece os narcisistas, você se relacionou, de repente você tem um pai, uma mãe, um amigo, um filho, um irmão, né, um patrão. Você vai ver que é uma vida que eles vivem em círculos. E era assim que acontecia com aquele homem que estava possesso por esses 2.000 demônios, né? Era uma vida ciclonal, uma vida de altos e baixos. Poderia ser que em algum momento ele poderia ter algum tipo de lucidez. Poderia passar pela mente dele que atrás ele tinha uma vida. É uma vida de incertezas, é uma vida de insegurança, é um vazio de paz. É uma falta da alegria verdadeira. É uma vida mascarada, cheia de simulação. É uma vida fake news. Porque foi isso que o diabo, né, quando ele se manifestou na serpente lá no Éden, e ele falou com Eva, foi essa mensagem deturpada, foi essa mensagem fake news, foi essa doutrina narcisista que foi lançada na mente do primeiro casal. E é assim que o diabo, ele continua fazendo. Por isso que os narcisistas, eles são espíritos de porco. Eles vivem uma vida na imundície. Qual imundície? A imundície do pecado. Eles vivem na impureza. Então os porcos, eles simbolizam, segundo a doutrina judaica, animais impuros. São tamer. Em Levítico 11 e 7 nós vamos ver isso. Como é que é um animal que deveria ser tirado fora da alimentação dos judeus? Era animais que tinham ali só uma característica, porque eles precisavam de ter as patas fendidas, com o casco dividido e ruminar para poder ser alimento para o povo. E o porco não, o porco tem a pata fendida, o casco é dividido, mas ele não rumina.
o boi rumina, a vaca rumina. Então ele era ali estabelecido como um animal imundo, impuro, não só no tocante para alimentação, mas também espiritualmente falando. Não era um alimento kasher, não tinha aquelas duas condições. Não era só uma questão de cardápio, né, de alimentação, porque o povo, quando foi instituídas as leis, o povo estava no deserto, o povo morava em tendas. Não tinha como ali fazer uma alimentação saudável, né? Ali de cozinhar, de assar ainda. Então, era um cerimonial, né? Era tido como cerimonial e não poderia ser oferecido animal impuro dentro do cerimonial. Tanto espiritualmente, né? Lá na tenda, como sacrifício diante de Deus para perdão de pecados, mas e também com alimentação. Então, não é só uma questão de cerimonial ou de alimentação, de cardápio, era a influência que esse animal trazia espiritualmente para os judeus. Eles simbolizavam também os porcos, né? A falsidade, a fake news, uma vida falsa. Era como se Deus estivesse falando para eles: olha, vocês não podem colocar para dentro de vocês aquilo que é falso, aquilo que é impuro, aquilo que é pecaminoso. Então são pessoas que representam agressividade, são pessoas ranzinzas, são pessoas altamente perigosas, pessoas que complicam a vida das outras pessoas. Não é? Porque eu nunca vi gostar de complicar nossa vida como um narcisista. Causa um constrangimento, né? Você que se relaciona com o narcisista, você sabe que você vive uma vida de constrangimento. Eles transferem espírito de rejeição para suas vítimas. São insaciáveis, disseminam impureza, né, o pecado, eles influenciam para o mal, eles se alimentam de coisas que são jogadas fora, o resto. Então, aqueles porcos, eles estavam pastando ali nas redondezas daquele cemitério, onde o homem endemoniado estava. E provavelmente aqueles porcos também se alimentavam dos restos mortais que haviam ali naquele cemitério. Então os narcisistas, eles se alimentam de qualquer coisa. A natureza do narcisista é de espírito de porco, é de sujeira, é de algo diabólico. Os porcos representavam também naquela época o paganismo, né? Eles eram oferecidos para culto de demônios. Muitas das vezes eles eram pegos e colocados dentro do templo para ofender a Deus. Muitas das vezes os porcos eram mortos e como castigo era dado para os judeus, porque os judeus não comem, né? Até hoje mesmo eles não comem o porco. Eles não se alimentam de porcos. Então era dado para eles para humilhar os judeus, esse animal impuro. E nós vamos ver lá no verso 5, no capítulo 5, no verso 17, que os gesarenos rejeitaram a Jesus. Quando Jesus expulsa lá aqueles demônios, e os demônios pedem para ir para os porcos eram os animais que eram criados pelo aquele povo, pelaquela região de Decápolis, aquelas 10 cidades ali, aquelas cidades pagãs. Era da onde que eles tiravam ali o sustento financeiro deles. Então, os gerazenos são eles, né, que mantêm essa doutrina. São eles que disseminam a doutrina narcisista, a doutrina da impureza.
Eles rejeitam a Jesus. Eles preferem coisas do que pessoas. Eles expulsaram Jesus daquela cidade. Porque Jesus tinha libertado aquele homem que comia até restos mortais, que vivia ali sozinho. Então Deus restaurou a sorte, restaurou a vida daquele homem. E os gesarenos ficaram com ódio de Jesus a ponto de expulsar Jesus da cidade. Então, eles disseminam a doutrina da impureza. Eles rejeitam a Jesus, eles rejeitam a libertação das pessoas. Porque são através delas que eles ficam ricos. Tem muita gente rica, tem muita gente supostamente bem-sucedida financeiramente, porque está disseminando essa doutrina narcisista. Eles vivem às custas dos narcisistas. Eles vivem às custas do mal. Olha para a política. Olha para muitos líderes dentro da igreja, líderes religiosos que estão debaixo desse espírito de porco, que só faz merda, me perdoe a palavra, que só dissemina desgraça, que estão destruindo as ovelhas do Senhor, porque eles estão debaixo desse espírito de porco. E eles estão sendo guiados por esses gesarenos. Eles estão mantendo esses princípios, esses ensinamentos, essas doutrinas narcisistas, essas doutrinas de demônios, porque dá lucro. Então Jesus chega e Jesus liberta aquela vida e aquele povo fica com ódio, porque esse povo direciona os narcisistas a uma vida de mentira, uma vida sem a graça de Deus. São eles que não querem a transformação, a cura, a libertação dessas pessoas. Eles pregam que eles têm que ser felizes a qualquer preço. Os gesarenos, eles pregam isso. Sabe? Mesmo que o narcisista, ele venha entristecer a esposa, ele tem que ser feliz. Ele tem que ter um harém ali de mulheres, um harém de homens. Sabe? Ele precisa de buscar fora de casa o suprimento. Ele precisa de buscar fora de casa, sabe? Os contatos, outros relacionamentos. Ele precisa ser feliz a qualquer custo, mesmo que ele entristeça a esposa, mesmo que ela entristeça o marido, os filhos, os pais, os pastores. Não importa. Sabe, você precisa de ser feliz. Não é essa a pregação do diabo, porque Jesus nunca falou isso na palavra de Deus. O que Jesus disse, que nós precisamos de pegar a nossa cruz, segui-lo. Cada um tem sua cruz pessoal. Cruz significa renúncia, sabe? Muitas das vezes até de coisas lícitas, renúncia da nossa vontade, renúncia da nossa carne, por amor a Ele, para fazer a vontade dele. Então o narcisista, ele vai viver uma vida dissoluta. Ele não quer saber de ninguém. Ele quer ser feliz às custas da infelicidade de alguém, da desgraça de alguém, da dor de alguém. Então eles pregam essa felicidade a qualquer custo. Então eles fazem com que os porcos, né, muitos líderes dentro das igrejas evangélicas, fazem com que esses porcos, esses espíritos de porco que estão dentro das igrejas, se sintam como ovelhas. Eles estão nadando na lama, né? O pastor e a pastora, a liderança faz vista grossa, finge que não vê, que na realidade são porcos. Estão nadando ali na lama, com aparência de ovelha. Então o coração deles é um coração que não é aquele coração que o Senhor fala lá em Jeremias, que é enganoso. Eles vivem pelo coração. Eles vivem pelo que eles sentem. E nós, os filhos de Deus, nós não vivemos pelo aquilo que nós sentimos. Porque muitas das vezes nós não vamos sentir vontade de orar, nós não vamos sentir vontade de jejuar, nós não vamos sentir vontade de agradar a Deus.
Então a gente não vive pelo aquilo que a gente sente, a gente vive pela fé. A fé em quê? Na palavra, na doutrina. Na doutrina que foi ensinada aos apóstolos. A doutrina que foi ensinada aos profetas. Qual que é a doutrina? A palavra de Deus. A doutrina de Jesus, a palavra do Senhor Jesus. Porque o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus. Então, o diabo, Satanás, que está por detrás da vida dos narcisistas, fazem com que eles vivam essa vida. Uma vida que eles vivem pelo aquilo que eles sentem. Né? Nós sabemos que eles são um buraco sem fundo, né? Que eles são insaciáveis, então eles precisam ali de muito suprimento diário. Diariamente eles se sentem apáticos, ali com certo nojinho da vida, insatisfeitos, e aí precisa, né, de estar buscando preencher, né, o vazio do coração, a dor da alma, né, os traumas que eles não conseguem ressignificar. Eles estão sangrando e eles vão sangrar em cima das vítimas. Eles foram rejeitados, humilhados, e eles vão pagar, né, com a mesma moeda para quem não merece. Aliás, não deve se pagar com a mesma moeda para ninguém. A gente não paga o mal com o mal. A gente paga o mal com o bem. Então você vai ver aqui que os porcos, eles ficaram possessos pelos demônios. É como a serpente lá no Éden ficou possessa por um demônio. Esses porcos aqui ficaram endemoninhados. E eles foram e correram para o mar, né? Se precipitaram para o mar e ali foram mortos. Então os demônios mataram aqueles porcos, mas eles não saíram dos territórios. Eles quiseram continuar ali para continuar influenciando os lugares. Através, né, dessa doutrina narcisista, o narcisista ele não quer sair dos lugares aonde ele tem domínio. Como que se eles fossem ali principados, potestades, dominadores que atuam nas regiões celestiais, cada um trabalhando em uma área, cada um dominando um território. Eles querem continuar influenciando esses ambientes, nutrindo essa doutrina. Os lugares aonde eles atuam são lugares hostis. São lugares frios, são lugares vazios da graça de Deus, são lugares sujos, até literalmente, cheios de impureza, de dor, de maldade, de escassez, destruição e morte. Para me encerrar aqui, eu quero te dar um conselho. Não deem pérolas aos porcos, a própria palavra de Deus diz. Se eu não me engano, lá em Mateus, está na Bíblia, depois você lê, busca. Eu não me lembro aqui o versículo. Que Jesus está falando a respeito disso, que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Isso não significa que a gente não deve pregar a palavra para quem não quer ouvir. Às vezes, a nossa atitude vai falar mais que palavras. A nossa santificação diária vai falar mais do que palavras. Nós vamos evangelizar sem voz. Nós vamos evangelizar com o nosso testemunho diário, com uma vida santa, reta diante de Deus. Muitas das vezes nós não precisamos falar nada para ninguém. E muitas das vezes a gente tá pagando preço pelas vidas. Continue pagando preço por essas vidas. Continue orando por elas, intercedendo, porque um dia alguém fez isso por você. E eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas lá atrás oraram por mim, intercederam por mim, e hoje eu estou aqui. Então ele está falando de pessoas específicas aqui.
Porque as coisas de Deus são santas. Então, os narcisistas, eles conhecem a Bíblia. Eles conhecem a palavra de Deus. Eles sabem o que Deus quer deles. Então, muitas das vezes vai ser perca de tempo. Né? Eu vou falar muitas vezes aqui para, sabe, colocar mais suave aqui, porque muita gente pode falar assim, nossa, pastora, né? Como eu já vi muitas vezes, nossa, mas você é crente, como é que você está pregando que não existe salvação por narcisista? Não sou eu que decido quem vai ser salvo ou deixar de ser salvo, é óbvio. Eu não tenho esse poder. Eu não estou no coração de Deus. Eu sei que a salvação é para todos, é para os doentes, mas é para aquele que crê. É aquele que recebe, né, a palavra de Deus. Os narcisistas, eles ouvem, mas não escutam. Eles não deixam que a palavra de Deus entre para dentro deles e faça morada. Porque é isso que acontece. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. E eles não se deixam ser convencidos das suas atitudes. Então, muitas das vezes, nós vamos estar perdendo tempo, né, em ficar insistindo em ser Deus na vida dos narcisistas. Porque muitas das vezes nós podemos até pregar, né, orar, jejuar, pagar preço, fazer campanha pela vida deles. Mas sabe o que muitas das vezes me parece? É que a gente está pegando um malandro, ou uma malandrona, um malandrão, uma malandrona na vida e nós damos um banho neles, né? Nós tiramos toda a sujeira, nós mudamos a dieta deles, né? Porque antes eles estavam se alimentando lá dos restos mortais, né? Eles estavam na lama, eles estavam na sujeira. E a gente dá banho, a gente cuida, a gente coloca roupa limpa. Só para parafrasear aqui, a gente coloca uma gravatinha, a gente coloca uma saiona comprida neles. E muitas das vezes a gente vai até trocar o nome deles, né? De porco para pet. Mas na primeira oportunidade eles vão voltar para o engano, eles vão voltar para a lama, eles vão voltar para o pecado, eles vão voltar para a traição, eles vão voltar para a manipulação, para a mentira, eles vão voltar, sabe, para os vícios. Porque quando eles estão voltando para a lama, novamente, essa porca lavada, esse porco lavado, que nós muitas das vezes tentamos alimentá-los com as pérolas, né, que é a palavra de Deus. Nós insistimos em querer mudar a vida deles. Mas aí chega um dado momento, né, vamos dizer ali que os primeiros meses, ou no primeiro ano, depois do bombardeio de amor, eles começam a mostrar quem realmente eles são. Ou no final da vida deles, porque no sonho Deus me mostrava que essa pessoa voltava para a lama, o último estado dele era pior do que o primeiro. Vocês entenderam, né? Então o que ele fazia antes, ele estava fazendo pior. E ele confessava, eu estou fazendo isso. Eu estou assim. E é isso que acontece com o narcisista, né? Esse espírito de porco. Eles voltam para a lama, eles voltam para os vícios. O último estado do narcisista é pior do que o primeiro. Eles literalmente estão ali dentro do abismo dos vícios. Então essa é a destruição deles. Lembra lá que os porcos foram lançados ao mar e morreram? Eles mesmos vão se destruindo. Você conhece um narcisista velho? Uma narcisista já lá na sua idade sênior? Conhece? Eu já tive a oportunidade de conhecer. Sabe, meu pai tinha traços narcisistas. Egocêntrico, né? Orgulhoso, soberbo, manipulador. E o final do meu pai foi muito triste. Sabe?
teve todas as mulheres que quis, teve vários filhos fora do casamento. E no final da vida dele, os vícios destruíram a vida dele. O alcoolismo destruiu a vida do meu pai. Então é isso que acontece com o narcisista. Eles mesmos, no final da vida deles, eles vão se destruir. Eles vão voltar para a lama. E depois disso, infelizmente, para muitos, né, se eles não se voltarem para o Senhor, o último estado é o lago de fogo e enxofre, porque o inferno não foi feito para homens, o inferno foi feito para demônios. O inferno é o lugar onde Deus não está, no qual o homem, sem regeneração, sem ser salvo por Deus, sem ser regenerado por Deus, o final dele é o inferno, junto com os demônios. E esses serão lançados ali no lago de fogo e enxofre. Vão viver ali eternamente. Então, a gente deseja, a gente quer, né? A gente não quer o mal para ninguém, mesmo para essas pessoas que nos fizeram tão mal. Mesmo para essas pessoas que destruíram com as nossas emoções, que nos, abusaram da nossa alma. Nós não queremos que essas pessoas morram e ainda essas pessoas se destruam na lama do pecado, nos vícios, que o último estado deles seja pior do que o primeiro e depois ainda perder a eternidade com Deus. Nós não queremos. Eu não quero. Então eu creio, meu querido, minha querida, que esse deve ser o seu desejo. Você não quer, você não pode desejar o mal para o seu próximo. Que a gente vê tanta gente se dizendo ali empata, mas na realidade estão muito parecidos com esse espírito de porco aqui, né? Os espíritos malignos entraram nos porcos para os matarem, para os destruírem. Amém? Então, meu querido, minha querida, entenda isso. Entenda isso de uma vez por todas. Sabe? Os narcisistas, eles têm espírito de porco. Não perca mais o seu tempo com essa pessoa. Sabe? De repente você está aí anos tentando, fazendo de tudo para que essa vida seja transformada. E quantas vezes Deus já deu oportunidade para ele ou para ela mudar de vida e eles não quiseram? Você pode até continuar orando, jejuando, porque de repente é seu filho, sua filha, você não quer que eles, né, continuem nessa vida e ainda vai para o inferno. De repente é o seu pai, sua mãe, você não quer que seu pai e sua mãe vão para o inferno. Você não quer que seu pai e sua mãe sejam destruídos, seus filhos sejam destruídos. E muito menos essa pessoa que passou na sua vida. Amém? Pai, muito obrigada por esse entendimento. Que o Senhor possa trazer à luz o entendimento na vida desse homem, na vida dessa mulher. Em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça de compartilhar. Compartilha muito aí com seus amigos, amigas aí nos seus grupos. Compartilha lá no WhatsApp, né? Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Não se esqueça de estar vendo o vídeo. Porque isso aí, né, muitas das vezes é que vai monetizar o canal. Para que o canal cresça e ele seja monetizado, ele precisa de visualização, precisa de pessoas estarem vendo. Ok? Então me ajuda aqui nessa obra, me ajuda aqui não só a monetizar, mas que essa palavra, essa mensagem chegue à vida de outras pessoas também. Amém? Muito obrigada e até mais.